começar essa apresentação sobre o coronavírus na Bahia, a gente precisa primeiramente entender o que é o coronavírus, né? Bom, o Covid-19 é uma doença que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus, Covid-19, foi descoberto em 31 de dezembro de 2019. O primeiro coronavírus humano foi isolado por volta do ano de 1937, mas apenas em 1956 ele foi dado esse nome por conta da sua aparência microscópica, que é muito parecida com uma coroa, por isso foi dado o nome de coronavírus. Então, para a gente ter mais informações sobre a doença, né, a gente precisa entender quais são os sintomas que esse vírus traz, né? Os sintomas eles ainda estão sendo estudados, mas já é constatado que os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade na respiração. Esses sintomas eles são muito semelhantes a um resfriado, uma gripe comum, por isso as pessoas só descobrem que estão infectados com o vírus quando está no estado muito avançado, muitas das vezes, porque pensa que é apenas uma gripe simples e por isso não procuram um médico. E esse vírus também ele pode causar graves infecções respiratórias, como pneumonias. É importante ressaltar como ocorre a transmissão do vírus. A transmissão ela pode ocorrer de diversas formas, como por meio de gotículas de saliva, por meio de espirro, tosse, catarro, por meio do contato físico, como apertar a mão, abraçar, e também quando tocarem algum objeto infectado, logo depois entrar em contato com os olhos, o nariz ou a boca. E com isso, há algumas formas de prevenir o contágio desse vírus, como lavar as mãos. Há uma forma bem específica de lavar as mãos com sabonete líquido, usar álcool em gel, só nos casos onde você não tem a possibilidade de lavar as mãos com o sabonete líquido, usar luvas, máscara, evitar aglomeração, evitar toque físico e entre outras coisas. Essas são as principais formas de evitar o contágio da doença. Então, quando tiver essas suspeitas, as pessoas elas precisam fazer o exame, né? E o diagnóstico ele é feito através da coleta de materiais respiratórios. E depois, se acabar sendo confirmado, os casos mais graves eles acabam sendo enviados para hospitais próprios para tratamento e isolamento. No caso da Bahia, esse hospital é um Instituto Couto Maia, também chamado de ICOM. Então é basicamente isso as informações principais sobre o Covid-19. E com isso, nosso querido professor, né, ele passou o trabalho para a gente coletar dados, coletar informações sobre o número de recuperados, o número de mortos e o número de casos confirmados. Desde o dia que foi decretado a quarentena até o dia 1º de maio. Então, agora eu vou começar a apresentar meu gráfico. Meu gráfico ele foi separado semanalmente. Eu separei 7 semanas, que foi a quantidade de semanas desde que foi decretado o início da quarentena até o dia 1º de maio. Eu pesquisei os dados, as informações lá no site do estado da Bahia. Então, as informações elas são seguras, né? Tá aqui então, né, esse meu belíssimo gráfico. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a primeira semana, que durou do dia 19 de março, que foi o início da quarentena, foi quando foi decretada a quarentena, até o dia 25 de março. Então, durante essa semana, ela foi encerrada com 91 casos confirmados, 0 mortes e 0 recuperados. E 981 casos descartados. Então, os números ali eles ainda estavam baixos durante a primeira semana. Então, né, como você pode observar, na primeira semana, os casos confirmados, eles estavam com 91, então ainda era relativamente baixo, né? Então, como não tinha nenhum número de óbitos e nenhum número de recuperados, a barra, ela fica zerada, obviamente, né? E foi basicamente isso na primeira semana, do dia 19 ao dia 25. Então, já aí a segunda semana, que durou do dia 26 de março até o dia 31 de março, ela já teve números maiores, né? Que teve um total de 217 confirmados, 2 mortes e 17 recuperados. Desses
217 casos confirmados, equivalente a 3,7% do total de casos notificados. E com isso foram 1.393 casos descartados. Então esses foram basicamente os números da segunda semana. Então, nessas duas mortes que ocorreram na segunda semana, os dois pacientes eles eram de Salvador e os dois apresentavam os mesmos problemas. E com isso, os dois faleceram. Teve 2 óbitos na segunda semana e os 2 óbitos ocorreram na cidade de Salvador. A gente pode observar aqui no gráfico que a barra da quantidade de mortos e de recuperados, ela continua ainda baixa, né? Então os números ainda não estão tão altos na segunda semana. A terceira semana ela durou do dia 1º de abril até o dia 7 de abril. E ela já teve números maiores. Por exemplo, a quantidade de casos confirmados foi de 462, a quantidade de mortos foi 14 e a quantidade de recuperados foi 106. Dessa quantidade de casos confirmados, o total de 4,99% do total de casos notificados. E com isso, teve um total de 2.511 casos descartados. Então, essa quantidade de casos confirmados é distribuída em 51 municípios da Bahia, sendo com a maior proporção Salvador. A faixa etária mais acometida por esse vírus foi dos 30 a 39 anos, representando 27,71% do total. E então foi basicamente esses os números da terceira semana. E como é visível no gráfico, os números eles vão apenas aumentando. Como pode se perceber, na terceira semana já é mais visível a quantidade de mortos e a quantidade de recuperados também. Mas a quantidade de casos confirmados ela só vai aumentando a cada semana que se passa. A quarta semana ela vai do dia 8 de abril até o dia 14 de abril. Com isso, os números aumentaram ainda mais, né? Com isso, foram um total de casos confirmados de 776, um total de mortos de 26 e um total de recuperados de 191. E a quantidade de casos confirmados é equivalente a 7,86% da quantidade de casos notificados. E com isso, tiveram 5.268 casos descartados. Como eu disse, no gráfico, cada semana que vai se passando é mais visível, a gente vê a quantidade de mortos e a quantidade de recuperados também, né? Mas a quantidade de casos confirmados, elas foram apenas crescendo durante essas 7 semanas. Então, já na quinta semana, que foi do dia 15 de abril até o dia 21 de abril, a Bahia registrou 1.504 casos confirmados de coronavírus e 48 mortos e 376 recuperados. O total de casos confirmados é equivalente a 14,22% do total de casos notificados. E com isso, tiveram 5.358 casos descartados. A sexta semana ela teve um aumento muito grande em todos os números. Então, a sexta semana ela foi do dia 22 de abril até o dia 28 de abril, tendo 2.564 casos confirmados, 93 mortes e 522 casos recuperados. Da quantidade de casos confirmados, foi 22,03% do total de casos notificados. Então, a sexta semana já teve números bem maiores do que as outras semanas. E como a gente pode conferir aqui no gráfico, a quantidade de números nas barras é mais perceptível, né? A gente consegue perceber melhor que os números eles aumentaram muito. Então, a sétima semana e última foi do dia 29 de abril até o dia 1º de maio. Os números eles cresceram ainda mais e teve um total de 3.140 casos confirmados, 117 mortes e 697 pacientes recuperados. Do total de casos confirmados foi 21,3% do total de notificados, com 7.931 casos descartados e vários casos ainda em monitoramento, né? Então, pelo gráfico, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de quanto os números foram aumentando com o passar das semanas. Um curto período de tempo, os números aumentaram drasticamente e isso vem acontecendo ainda mais. Então, foi basicamente esse o meu gráfico. E para finalizar minha apresentação, eu separei alguns óbitos que foram os mais que chamaram a atenção. O óbito de uma mulher de 79 anos com histórico de diabetes e osteoporose.
ela foi admitida em um hospital público em Salvador no dia 13 de abril, vindo a óbito no dia 23. Uma mulher de 56 anos, com histórico de diabetes e doença renal crônica. Ela foi admitida em um hospital público em Salvador também no dia 17 de abril e veio a óbito no dia 24. Um homem de 49 anos, residente em Ilhéus. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 14 de abril e veio a óbito no dia 30 de abril. Ele foi atendido em um hospital público em Salvador e ele não tinha registro de nenhuma comorbidade. Então, foram basicamente esses alguns dos óbitos que eu peguei de exemplo. Então, como a gente pode observar, a maioria dos casos que vieram a óbito, as pessoas elas tinham agravantes, como diabetes ou doenças crônicas ou hipertensão. A maioria delas tinha agravantes. Então, essa foi minha apresentação. Eu falei um pouco sobre os dados que estão sendo passados para a população e para a gente se conscientizar um pouco mais, né? Ver que os números estão crescendo e que a gente precisa tomar mais cuidado, porque não é uma brincadeira. Então, esse foi o meu trabalho. Espero que o senhor goste, né? E é isso aí.